Rapidinho, vamos com a Ana Paula Gonçalves, que está nesse momento ao lado da prefeita Suelen Rosim. Foi dada uma coletiva agora há pouco, né? Endurbe e Prefeitura para tratar dessa situação. A Ana está posicionada já, Jaqueline, tá, né? A Ana Paula Gonçalves está com a prefeita ou depois? Não, já está com a prefeita. Ana Paula Gonçalves chega. Ana, sei que você está ao lado da Suelen, sei que você vai conduzir de maneira brilhante a entrevista com a prefeita, mas já pergunte a ela de imediato. E essas possíveis irregularidades apontadas pelo sindicato, como saná-las e se de fato a prefeita entende que acabou errando na mão ao soltar essa situação? E também pergunte quando você quiser, tá, Ana? Quando der um tempinho aí, a questão dos caminhões. Porque o sindicato diz que não há caminhões suficientes para atender os 55%. Ana, é contigo, querida. Então, Colim, agora há pouco, né, foi realizada então essa coletiva aqui na Prefeitura justamente para tratar sobre esses assuntos da coleta de lixo aqui da cidade de Bauru. Bom, já vou conversar então diretamente com a prefeita para passar para a gente o que é que foi tratado aí nesta coletiva, prefeita, e sobre esses questionamentos que estão sendo feitos com relação a essa ação do final de semana, essa ação emergencial. Foi utilizado inclusive o termo radical. A senhora chegou a ser radical nesta ação? Qual que é a avaliação que a senhora faz desta ação que aconteceu no final de semana? Boa tarde. Não acho radical, eu acho que, na verdade, a ação foi emergencial diante do cenário que a gente tinha de saúde pública. Além disso, todos foram orientados, a Secretaria do Meio Ambiente já tem uma expertise em limpeza pública de modo geral. Então, quando você fala de limpeza pública, a gente já fez inúmeras ações muito mais complexas do que você coletar o lixo necessariamente, colocar e fazer a destinação correta, que é isso que foi executado. Logicamente, não é o melhor dos mundos, porque o ideal seria um caminhão propício, com pessoas específicas para aquilo, que seria a coleta estar 100% na cidade. Mas, diante do cenário, a preocupação com a saúde pública, há dias, a situação se agravando em outros bairros, a Secretaria se colocaram à disposição e fizeram isso com muita seriedade. Você pode ter um apontamento ou outro, mas assim, nós tivemos, inclusive, mais coleta dessa equipe emergencial do que da própria Endurbe, mesmo estando com 55% do efetivo trabalhando durante essa greve. E, num segundo ponto, que nós estamos tratando a partir da coletiva, é a contratação de, aí sim, uma empresa especializada para fazer o complemento do que falta para a gente voltar a ter 100% de coleta nas ruas. Então, o ideal era tudo estar sendo coletado da melhor forma possível. Mas a população não pode esperar. Então, a gente não pode deixar o lixo nas ruas enquanto a gente decide juridicamente, enquanto a gente decide financeiramente quais serão os rumos da Endurbe. Esse não é um problema de agora, é um problema antigo, a recuperação da Endurbe é um problema crônico da cidade e que a gente está propondo em solucionar de forma definitiva. Na visão da senhora, houve alguma irregularidade nesta ação? Não, eu não acho. Irregularidade seria deixar o lixo na porta da casa das pessoas, criando problemas sérios de saúde pública. Eu acho, nós deixamos claro desde o início, nós faríamos uma ação emergencial. Então, se fosse necessário colocar todo o efetivo da prefeitura, nós faríamos para resolver o problema. Então, assim, eu acho que um ponto ou outro não pode invalidar uma ação feita em prol da população. A notícia ruim seria se o final de semana a gente estaria aqui ao vivo falando, olha, a cidade está às moscas, tem lixo espalhado por toda a cidade, está criando problemas e levando doença para as pessoas porque não coleta o lixo. Então, essa seria a notícia. O que nós tivemos no fim de semana foi algo emergencial, como fizemos outras. Nós estávamos há semanas atrás fazendo uma ação específica, coletando sofá, geladeira, cama com essas mesmas pessoas. E foi elogiado pela maioria. Então, agora o que a gente tem é apenas a coleta de um lixo específico, orientamos, destinamos luvas, inclusive. Não é o ideal, gente, lógico que não é. O ideal é coleta com a equipe especializada, que é o que a gente providenciou hoje, por isso a coletiva, que é justamente colocar um emergencial com uma empresa especializada nesse assunto, até que Endurbe e Prefeitura consigam se entender nessa questão, principalmente os servidores com Endurbe, que passa por uma recuperação financeira. Outro apontamento feito pelo sindicato, a questão da quantidade de caminhões hoje oferecidos pela Endurbe, mesmo não havendo a questão da greve. Essa questão também a senhora pretende resolver de que maneira? Até porque não há caminhões suficientes para fazer a coleta, né, prefeito? É justamente por isso que a gente fala que a Endurbe passa por uma recuperação financeira. E os servidores de lá sabem disso. A gente precisa trocar todos os caminhões. Mas não tem como a prefeitura fazer um PIX
para a Endurbe falando, vamos resolver aqui o problema financeiro. Não, é uma recuperação financeira. Isso passa por medidas drásticas, passa em dizer não para um benefício que não pode ser dado agora, mas que poderia ser dado lá em janeiro. E essa foi a proposta da presidência da Endurbe. Num segundo momento, a gente coloca também à disposição para discutir o assunto, para ver os caminhões que foram adquiridos até então pela prefeitura. Então, a gente pode tomar essas ações para renovar a frota, mas isso não vai ser suficiente para uma empresa que tem quase 60 milhões de reais de dívida. A recuperação financeira foi a proposta inicial, justamente para resolver esses problemas. Caminhões, dar melhores condições de trabalho, rever os contratos que davam prejuízo e que a nossa gestão foi lá, viu isso dá prejuízo, a Endurbe não faz mais. Vamos potencializar o que ela sabe fazer e o que ela tem condições de fazer. Então, só que, infelizmente, a greve complicou ainda mais. A presidência já nos informou que deve haver atraso de salários, porque ela recebe pela prefeitura por aquilo que ela presta por meio de contratos. Essa é a forma legal de contratação da Endurbe. Não existe aporte, não existe milagre. Existe o que a lei determina e a gente precisa cumprir. O que eu posso dizer para a população? Estamos trabalhando para normalizar a situação e desde sempre trabalhamos pela recuperação da Endurbe para garantir os empregos. Mas, infelizmente, a situação se agravou e a gente trabalha em equipe para poder resolver em definitivo a situação. Prefeita, esclarece, então, mais uma vez para a população como é que vai ser as próximas ações daqui para frente para a questão da coleta aqui em Bauru. Acho que o foco principal é a contratação de alguém, de especialistas, na coleta, justamente para a gente não ter nenhum tipo de prerrogativa ou acusação de não estarmos cumprindo o que determina, para que a gente tenha 100% da coleta na cidade, ou seja, voltarmos a ter 100%. A Endurbe continua fazendo dentro daquilo que é legal pelo Ministério pelo Trabalho e, paralelo a isso, a gente coloca um reforço aí para conseguir fazer 100% da coleta. A gente espera normalizar nos próximos dias. Isso não depende de mim, depende de um processo de licitação que vai por um processo emergencial, ou seja, é mais rápido do que o normal. Então, a gente espera, nesse começo de semana, a gente já ter esse reforço nas ruas aí para conseguir, pelo menos, coletar o que está para trás e conseguir manter os próximos dias até que encontremos o melhor caminho aí. Tá certo. Muito obrigada, prefeita, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Está aí, portanto, Colim, esse anúncio feito pela prefeita aqui de Bauru com relação a essa possibilidade de contratação de uma empresa específica para fazer a coleta de lixo aqui da cidade até que essa situação de greve seja resolvida. É com você.